when they get sounds of fear. Amém. Graça e paz. Faz de conta que a gente está começando agora. Tudo bem, gente? Graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Dá um sorriso com os olhos para o irmão que está do lado. Diga bem-vindo. Que saudade de você. Uau. Que bênção. Muito bom estar com você. O Isa vai fazer um som aqui das galáxias de fundo para nós. Mas enfim, você que também nos assiste de algum lugar do planeta Terra, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu espírito e eu penso ser de vital compreensão para que a igreja viva a sua real identidade em tempos de tanta metamorfose que o mundo está vivendo. Você concorda com isso? O mundo está uma loucura. E dentro desse tempo é vital que nós compreendamos qual é de fato a nossa vocação e a nossa identidade. Por isso eu quero falar hoje um pouco sobre identidade apostólica, ok? E eu intitulei a mensagem de hoje como genética apostólica. Por favor, coloque o pop-up para mim. Olha que bonito. Pedro de um lado, apóstolo Paulo do outro, apóstola Flávia do outro, apóstolo Eduardo do outro, outros apóstolos do outro. Amém? Enfim, baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te pedir, como filhos que te pedem pães nesta noite, que a tua palavra, Senhor, seja como pão vivo que desce do céu. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos menos do que tudo. Senhor, e pelo teu Espírito, estritamente pelo teu Espírito, Senhor, dá-nos a compreensão integral daquela que é a tua perfeita, boa e agradável vontade. Senhor, em nome de Jesus, ministra a tua igreja, ministra a nós. Senhor, mas sobretudo encha-nos de temor, de maneira que nós possamos responder àquilo que tu tens falado ao corpo, aquilo que tu tens falado à igreja. Senhor, há uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, de sermos a esperança na terra, no mundo em caos. Nós carregamos essa responsabilidade de sermos o teu corpo, tu és o cabeça deste corpo. Nós precisamos nos movimentar com sabedoria, com inteligência emocional em meio a este caos. Nós precisamos saber qual é a nossa vocação e a nossa identidade para nos movimentarmos como, de fato, a esperança para estes homens. A tua palavra diz que o mundo arde em expectativa, esperando a manifestação dos filhos, porque apenas os filhos podem revelar o Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco, ajuda-nos a compreender. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta noite o nosso coração esteja aberto, seja uma terra fértil, para que caindo a tua semente ela produza 30, 60 e a 100 por um. Nós queremos ser simples, Senhor, para ouvir a tua voz, para comer das tuas mãos. Nós queremos também repreender, porque tu nos deste toda a autoridade e poder repreender, Senhor, todo espírito que se levanta, Senhor, e trazer cativa a tua obediência, a nossa mente, os nossos pensamentos, a fim de que a tua vontade, sim, só a tua vontade seja estabelecida em nós, aqui, hoje, sempre. Seja assim conforme oramos e cremos. Se você concorda, diga amém. Amém e amém. Diga comigo, genética apostólica. Glória a Deus. Paulo vem nos ensinar, então, ali, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 3. E eu quero que você abra o seu aplicativo, a sua Bíblia, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao 15. E eu vou ler na versão NVI. Mix House, se você puder me ajudar, me acompanhar, eu agradeço.
Está escrito assim. Como a minha versão é uma versão offline, o subtítulo fala o seguinte, explica dizendo que Paulo está tratando das divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Olha só. Ou seja, o que Paulo está explicando ali? Ele diz assim, olha, que a não observação destes princípios, as quais ele vai explicar, e a gente vai ler, se nós não observarmos essas exortações por parte de Paulo à igreja de Corinto, as exortações que ele estava levando à igreja de Corinto, nós passaríamos também por estas sérias divisões. Por quê? Porque estas exortações são para nós hoje. É para o Adriano, é para a Ariane, é para o Leandro, diga, é para mim também. Então vamos lá, vamos ler. 1 Coríntios 3, verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que ainda há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Repita, nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Repita comigo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Só até aqui. Uau. Vamos lá. Paulo aqui começa a destrinchar aquilo que ele está então chamando de um problema sério que está acontecendo na igreja de Corinto. E ele está ali exortando a igreja, dizendo, olha, vocês estão tendo problemas de divisões aqui, porque vocês não estão observando aquilo que vocês têm como identidade. Por quê? Porque Deus os chamou para serem cooperadores, colaboradores. Até o verso 5, Paulo mostra a condição espiritual deles e a maturidade que até então eles tinham. Ou seja, eles não tinham entendimento ainda. Paulo diz, olha, apesar de vocês serem carnais, a vossa identidade, a minha identidade, a identidade de Apolo é de servo. Nós todos somos servos daquele a quem nós cremos, Jesus Cristo. Ou seja, nós todos somos servos conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Portanto, amados irmãos, isso serve para mim e para você. Para você que nos assiste, para nós, comunidade de Gravidade Zero, Igreja do Senhor, a partir do momento que Deus estabelece a nossa identidade de servos,
A esperança de Deus é que eu e você assumamos o que somos. Sim ou não? Repita comigo: o que somos define o que fazemos. Mais à frente, Paulo nos revela outras características dessa nossa genética espiritual, né? E nos chama de cooperadores. E Deus é tão bom e tão maravilhoso, porque Ele não nos faz apenas filhos, né? Porque seria muito bom ser filho apenas. Mas Ele não nos faz apenas filhos, Ele também tabernaculou em nós. Ele nos habitou, Ele nos deu o seu Espírito, Ele habita em nós, nos faz cooperadores e participantes de uma obra eterna. Uau! Isso é poderoso. E o texto deixa implícito que Ele compartilha da natureza do próprio Filho, que agora habita em nós, nos fazendo cooperadores. Agora é interessante quando a gente olha para a etimologia da palavra cooperadores, e a etimologia da palavra cooperadores, se você for no dicionário Strong, significa sunergos. E eu peço que você, por favor, filho, coloque aí o meu primeiro banner. Olha só o que significa sunergos. Sinergia. Você já ouviu falar nessa palavra, sim ou não? A palavra sinergia significa esforço simultâneo. Olha que bonitinho. Trabalho ou operação associada. Coesão. Também fala da união de diversas valências, valores que buscam sempre o bem comum. Olha que coisa linda. Fala assim pro teu irmão: o bem comum. Faz assim para ele, ó. Pegou? Tem um segundo banner, põe aí para mim, Gu, por favor, que fala do conceito desta palavra sinergia sobre a perspectiva da física. E aí fica mais bonitinho ainda, que diz assim, que sinergia é a soma, ó, faz assim agora, das partes se fazem maior que o todo. Olha que coisa linda, né? Ó, não é lindo isso? Né? Ou seja, ser um cooperador é ser um sunergo, é ter uma sinergia que nos empodera para ser alguém que está engajado, imbuído de valências, de poder para cuidar, trabalhar, cooperar para algo em comum. Não é bonito isso? Ai, eu estou todo arrepiado. Uau, olha isso. E não precisou nem desenhar, né? Não? Portanto, Paulo está dizendo, pelo Espírito, e no verso 9 de 1 Coríntios 3, ele está dizendo que ser cooperador de Deus é manifestar essa sinergia que mostra como um membro unido um ao outro, eu e você, você e eu, potencializa essa capacidade e a força de cada uma das partes. Você já ouviu aquele jargão, né? Juntos somos mais fortes. Isso não é apenas um jargão. Juntos somos mais fortes, porque somos de fato corpo. E esta sinergia é que de fato faz vivermos a nossa identidade de cooperadores de uma obra celestial, eterna. Esta é a nossa identidade. E aqueles homens da igreja de Corinto, assim como era ontem é hoje, estavam vivendo uma vida absolutamente à revelia da sua identidade, vivendo como carnais. E Paulo diz assim, ei, vocês não estão vivendo a sua real identidade. E eu sequer posso falar qual é a identidade de vocês. Vocês estão brigando entre si. Somos todos servos. Eu, Apolo e vocês.
Nós somos cooperadores de uma obra celestial, eterna. Que honra! Fala assim, meu irmão, que honra. Ixi, vocês estão felizes, hein? Em outras palavras, o que Paulo está fazendo é corroborando e ratificando o que nós sabemos em Efésios 4,16. Não precisa botar. Dele, todo o corpo, eu e você, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha isso. Cada parte precisa, é imperativo, realizar a sua função, a fim de que esta sinergia funcione e a nossa identidade se manifeste. Está claro isso? Você já imaginou um corredor de 100 metros rasos, com um pé amarrado? Você acha que ele vai conseguir cumprir uma prova na mesma velocidade de alguém que está livre? Ah, óbvio que não. Ok. E então no verso 10, que para nós tem sido um dos textos mais recorrentes desse último semestre. Eu acho que todo culto a gente lê, né? E que para nós, de fato, é uma bússola para esse tempo presente, porque vem revelar que a exatidão e a obediência a um desenho original, ou arquitetura original, daquilo que Deus está fazendo hoje, neste tempo presente, vai revelar a qualidade e o fruto final de quem está edificando esta obra. Ok? Ora, no verso 10, e nós vamos ler, Deus chama metaforicamente aquilo que Ele está realizando na terra de lavoura. E a qualidade da semente desta lavoura vai determinar a qualidade do produto final. E também chama metaforicamente esta obra de edifício. E o que é que determina a qualidade de um edifício? A solidez de um edifício. O seu fundamento. A lealdade quanto à planta, quanto à arquitetura. Vamos ler lá os versos 10 até o 15 e você vai entender. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, e concedida a você, eu, como sábio construtor, essa é sua identidade, amém? Diga, é minha identidade. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro será construído sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, ou seja, para edificar a casa do Senhor, é preciso ter a lealdade quanto ao projeto, ok? Não se faz igreja do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. Existe um projeto, um só projeto, um só fundamento, Cristo, ok? Então vamos lá. Lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, olha só, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada. Sim ou não? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, olha a qualidade dos materiais desta edificação, prata, pedras preciosas. Agora tem uma outra classe de materiais, ou madeira, feno ou palha. Lembra da parábola dos 3 porquinhos? Lembra? Onde que está essa passagem na Bíblia? Quem me lembra? Pegadinha. Pastor, está lá em... Não, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Quem é o fogo? Quem é fogo consumidor? Que provará a qualidade da obra de cada um. A obra de cada um. Deus aqui não está estabelecendo juízo sobre quem edifica a obra, mas
mas sobre a obra. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Uau! Meu irmão, esse texto de Paulo é um chacoalhão na igreja de Corinto e em Gravidade Zero, e em você que nos assiste, e em mim, sobretudo, porque ele fala primeiramente comigo, porque ele deu a palavra para mim, então a pancada é em mim, aí de mim. É uma exortação séria para a igreja. Olha, veja como vocês edificam, porque vocês têm uma identidade que é absoluta honra, porque a Bíblia diz que até os anjos gostariam de fazer aquilo que vocês fazem e de receber aquilo que vocês têm, porque vocês são filhos, lavoura de Deus, edifício de Deus, pedras vivas, filhos, uau, filhos. Portanto, é imperativo que a gente faça um inventário todos os dias. De que maneira temos edificado? De que maneira temos edificado? Porque a grande maioria da igreja universal, e inclusive a universal, está edificando. E de que maneira temos edificado? Porque os homens, sob uma perspectiva humanista, humana, rasa, continuam estabelecendo balizadores visíveis para aquilo que eles determinam que é sucesso. O que é ter sucesso? Sucesso é ter likes. Sucesso é ter alguém famoso sentado ao teu lado. Sucesso é ter dinheiro, reputação, recurso. Isso é ter sucesso. Mas para Jesus, sucesso é ser invisível, a fim de que ele seja o protagonista e só ele seja o protagonista. Isso é muito sério. A sorte aqui é que, de fato, Deus não está julgando o obreiro, mas a obra. Porque o verso 15, se eu parar para pensar e avaliar, a gente pode se perguntar, como é que eu e você queremos chegar ao final da obra? Como obreiros aprovados ou como obreiros assados, queimados? Porque o fogo virá inevitavelmente. Para aprovar a obra. E o fogo já tem vindo. E estes são dias cruciais, determinantes, dias de aceleração e rompimento ao redor do mundo, onde todas as igrejas ao redor do mundo, todo o mundo inevitavelmente está passando por transformações viscerais, brutais, rápidas. Ou não? Talvez isso seja só lá na minha casa e aqui nesta comunidade. Por isso Paulo diz: vejam, atentem como cada um edifica. Paulo está nos exortando: vocês são lavoura de Deus, e a qualidade da semente determinará a sementeira. Outro dia ele nos disse: olha, vocês são semeadores, Deus dá semente, vocês não são consumidores. Quem lembra dessa mensagem? Ele diz: vocês são um edifício, lavoura, cooperadores, colaboradores. E então, tempo após tempo, Deus começa a restaurar a identidade da igreja. Ele começa a promover shifts, câmbios de mentalidade, a fim de que a igreja entenda de geração em geração, de estação em estação, qual é o seu posicionamento. E isso está acontecendo agora. Fala para o teu irmão, isso está acontecendo agora. Ao mesmo tempo que Paulo traz uma identidade restaurada, ele também nos traz a responsabilidade de transicionar de uma mentalidade paroquial para uma mentalidade apostólica. E vocês vão entender o que Deus está dizendo.
Por isso é que Deus promove sazonalmente as suas reformas. Vide os pactos geracionais que Ele fez com o homem. E a gente tem aprendido isso aqui nesta igreja. Se você quer conhecer os pactos que Deus fez com o homem ao longo do tempo, na timeline da história, ouça a série Pastora Van, Arquitetura Eterna, porque ela é arquiteta. Eu também. E aí a gente vai ver lá os pactos edênico, adâmico, que mais, Van? Noético, mosaico, davídico e o novo pacto. Esquecemos algum? Eu anotei aqui: edênico, adâmico, noelítico, abrâmico, mosaico, davídico e o novo pacto. Ai, que bonito. E falando também das transições que ele faz ao longo de 40 em 40 anos, de 7 em 7 anos. Existem câmbios de mentalidade que ele promove, mudanças que acontecem. Quem é mais profético entende o que eu estou falando. Deus continua provocando os seus profetas na terra, empurrando estes pioneiros geracionais que vão abrir portas de entendimento para inaugurar novas estações. Por quê? Porque a igreja universal, a igreja ao redor do mundo ainda continua debaixo de uma mentalidade paroquial, pastoral, centenas de anos, andando debaixo de uma mentalidade pastoral, onde tudo está sob as costas do pastor. Sim ou não? Deus agora está promovendo aceleração e rompimento sem precedentes na história. Aceleração e rompimento, aceleração e rompimento. Fala para o teu irmão: começa aqui, ó. Começa aqui. Começa aqui. Pode fazer, irmão, não é tiro na cabeça não. Fala assim: começa aqui. Romanos 12:2, começa aqui. Mudança de mentalidade, renovação de mentalidade. Porque a gente vem carregando velhos rudimentos da religião. Vide os próprios apóstolos originais de Jerusalém. Vide o concílio de Jerusalém. Eles vinham carregados de rudimentos judaizantes. Nós falamos sobre isso. E eles tiveram que passar por um shift mental, onde Paulo os confronta. E ele confronta Pedro, dizendo: Pedro, o que é que você está fazendo com os gentios? O que é que você está fazendo com o povo? Estabelecendo um jugo sobre eles. Quem é que disse que eles precisam se circuncidar? A circuncisão não é uma circuncisão literal, é uma circuncisão no coração. O que você está fazendo, Pedro? E nós hoje continuamos sectarizando, continuamos estabelecendo julgos, continuamos debaixo de uma mentalidade arônica, levítica, pastoral. Mas a igreja possui uma genética apostólica. Nós precisamos transicionar. Amém. Deus está ressignificando todas as coisas na terra e preparando uma grande transição global. Talvez você não entenda isso hoje, agora, mas daqui 3 anos você vai entender. Uma grande transição, e tudo começa na igreja. É na igreja. É a igreja que dita aquilo que acontecerá no mundo. É a igreja do Senhor. E se nós não estivermos abertos para uma renovação de mente, nós continuaremos ao redor, na periferia da nossa identidade. Nós faremos a obra de Deus. Nós seremos salvos do fogo. Eu não quero ser salvo do fogo. Eu quero ser um obreiro aprovado, um ministro competente do novo pacto. Eu não quero ser salvo do fogo. O que nós lemos? O que a gente leu? Vamos ler de novo? Se aquilo que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, eu fui salvo do fogo, mas eu deixei um estrago para trás.
Eu não quero ser salvo do fogo e deixar um legado de destruição para a igreja. Eu não quero ser mais um. Eu quero mudar o mundo, porque para isso eu nasci. Eu não quero ser salvo do fogo, porque eu sou portador do fogo, porque o Cristo mora em mim. Ele é o fogo consumidor. Somos eu e você que mudamos e transformamos o mundo. Quem está aqui comigo? Oh Senhor. O fato é que Deus de fato está fazendo algo poderoso na terra. E o fogo inevitavelmente virá para provar a nossa obra. E há um tempo onde Deus está afirmando os seus eleitos, sim, os seus eleitos, porém mais do que firmar os eleitos, ou sermos apenas salvos, porque ser salvo é misericórdia, eu não estou fazendo pouco caso da salvação, mas apenas ser salvo, para quem tem entendimento, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu quero reinar em vida para Ele. Para Ele. Faz sentido o que eu estou falando? É um tempo onde Deus está afirmando os eleitos, sim, mas mais do que isso, Deus está levantando um remanescente fiel, aqueles que sairão das cavernas de Adulão, circunstanciais da vida, aqueles que ninguém viu, os esquecidos, os sectarizados, aqueles que não são, os mafiosos arrependidos, os desprezados, os que não querem visibilidade, os que entenderam que o protagonismo é do único, o Cristo, os que não se contaminaram com os manjares do rei, que não estão preocupados com os likes, que não são lobistas espirituais, nem alpinistas espirituais, que não buscam uma luz de ribalta para manter a sua posição no status quo da religião. Deus tem prazer nos que não têm prazer nas coisas do mundo. Deus tem prazer nos que têm prazer na invisibilidade para entregar o protagonismo para Ele. A Ele a glória pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. É um tempo de transição, queira você ou não entender. É um tempo de transição e nós precisamos renovar a nossa mente. E não há mais tempo. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para... Não há mais tempo. E eu não posso passar um pano para você, porque Deus não passa um pano para mim. E o Espírito Santo, através de revelações progressivas, Ele vai desatando verdades presentes para cada tempo presente. E ai de nós não andarmos nas verdades presentes para o tempo presente. Parúzia aletheia, parúzia aletheia, parúzia aletheia. Verdades presentes. Verdades bíblicas sempre serão verdades bíblicas. Passarão o céu e a terra, mas as verdades bíblicas não passarão. A palavra jamais passará. Mas as verdades bíblicas de Noé são verdades bíblicas para mim e para você. Mas as verdades presentes de Noé não são as minhas e as suas verdades presentes. Ou seja, ele mandou Noé fazer uma arca, mas ele não me mandou fazer uma arca. Hello? Tem alguém aí? Pelo amor de Deus, meu irmão, guardadas as devidas proporções, entenda definitivamente o que nós falamos já há 1 ano sobre verdades bíblicas e sobre verdades presentes. Assista a mensagem Edificadores Geracionais, mas eu e você precisamos entender parúzia aletheia. Do contrário, nós continuaremos com esta mentalidade paroquiana, indo e vindo, das reuniõezinhas. Ei, acorda, porque você está no pior lugar do mundo. Eita, como assim? Buguei. Você está no lugar mais perigoso do mundo. Deixa eu te fazer entender. Esse lugar aqui é mais perigoso que a faixa de Gaza, mais perigoso que a Cisjordânia, que a Líbia. Sabe por quê? Porque o que você ouve aqui te torna responsável por aquilo que você ouve.
Então, quando você ouve, se você não anda nessa verdade, você vai responder no grande e terrível dia para o Senhor. Então, Deus te trouxe aqui, meu irmão, dá glória a Deus. Deus te trouxe aqui. Eu sou visitante, eu cheguei aqui. Glória a Deus que você está aqui, você é visitante, irmão. Mas saiba, você não veio visitar ninguém. Deus te trouxe aqui. Com todo respeito aos visitantes, falo com amor a você. Porque foi Deus que te trouxe. Por amor a você. Então, o que eu quero dizer, sobretudo para a nossa comunidade, é ter um entendimento de que cada palavra traz sobre nós a responsabilidade de andar nessa palavra. Andar nessa palavra, viver esta palavra. E Deus tem falado sistematicamente, nós precisamos romper com essa visão rasa, simplista, ultrapassada e obsoleta, pastoral, paroquial. Porque o corpo de Cristo, neste tempo presente, o corpo de Cristo, pós-cruz, pós-dunamis, pós-pentecostes, um corpo nasceu na terra. Este corpo é a igreja do Senhor. Este corpo é apostólico. A natureza do corpo é apostólico. Ponto. Porque ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Efésios 4:11. Este é o desenho do corpo. Quem está feliz? E Deus tem falado sistematicamente conosco e continuará edificando pedra sobre pedra aqui e ao redor do mundo. A questão é, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Para nós, pastores, é uma loucura saber que semana após semana, muitas vezes as coisas que falamos aqui, durante a semana chegam questionamentos ou problemas de pessoas que aparentemente ignoraram o que foi dito. É triste para nós, muito triste. E eu pergunto às vezes, que viestes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que viestes ver em Gravidade Zero? Uma igreja confortável? Porque tem arquitetura bonita. Tem até uma moto pendurada. Eu já falei que eu estou louco para botar fogo nessa moto. O que viestes ver? Uma palavra que se encaixe no que te agrada? Porque os teus conceitos eclesiásticos são pastorais? O que viestes ver? Uma igreja que se encaixe dos teus conceitos? O que viestes ver? Uma igreja da moda? O que viestes ver? Uma igreja hipster? Ou uma igreja mais tradicional? O que viestes ver? Não, eu prefiro uma igreja reformada. O que viestes ver? Uma pentecostal? Porque às vezes o cara está aqui há 5 anos, mas ele está ainda na esperança de que a igreja atenda às expectativas sobre um conceito que ele ainda guarda, sobre um desenho particular dele, e não o desenho de Deus. E Deus nos pergunta hoje, o que viestes ver dentro da casa do Senhor? Uma adoração do style worship, tipo Hillsong, ou tipo Bethel? Ou você prefere do style rock and roll, ou mais Brooklyn? O que você veio ver? Olha, se não for desse style, eu vou em outro lugar. Você veio buscar uma igreja de negros, de brancos? O que você veio ver? Uma igreja de ricos? Essa igreja tem muitos ricos, eu não vou me encaixar, eu vou para outra. O que viestes ver na casa do Senhor? Eu preciso buscar uma igreja que aceite gays. Toda igreja tem que aceitar gays e tem que amar os gays e cuidar deles. Eu tenho que buscar uma igreja que seja semita. Mas os semitas, será que os semitas estão sendo, de fato, eles estão sendo sectaristas?
Não, essa igreja é antissemita. O que viestes ver? Este é o problema. Estamos procurando uma igreja à moda do chefe. Desde que o chefe seja eu. Aí a gente acrescenta uma borda recheada de cheddar, né? Quem está feliz ainda? Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo, porque o pior de todos sou eu, viu? Não é você não. O fato é que a visão apostólica, ela nos alça para fora dessa mentalidade rasa, pequena, de templo, estrutural, organizacional, porque a igreja, ela é orgânica, ela é viva. Ela nos empurra para fora dessa mentalidade de templo e nos empurra para dentro da igreja, porque a igreja não é prédio, ela é orgânica, ela é viva, somos eu e você. E quando eu entendo sobre uma perspectiva apostólica, identidade, quando eu tenho uma sinergia, quando eu entendo a minha identidade, eu entendo que a igreja não tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver, eu paro de fazer do meu jeito, eu paro de reclamar do jeito que é feita, para olhar com simplicidade, para saber se está alinhada a um propósito eterno ou não. Por quê? Porque eu sou servo, eu sou cooperador, só isso. Eu não sou chefe. E a começar por mim, apóstolo, eu sou o primeiro a morrer, para não fazer do meu jeito. Ai de mim fazer algo do meu jeito. Ai de mim. Então, quando nós temos uma visão de igreja apostólica, nós rompemos com o espírito domingueiro, de pensar no que eu vou fazer até chegar à próxima célula e o próximo culto. Então eu preciso ter uma visão. Quem tem uma genética apostólica, uma fisiologia apostólica espiritual, ele não está pensando, agora eu vou viver, segundona, eu tiro minha roupa de crente, e aí eu vou viver. E aí, mas quinta tem célula, sexta tem célula, aí eu já começo a me transformar durante a semana. Na quinta-feira, na sexta eu já viro um Pokémon gospel, pá, virei crente de novo, pá, aí, pum, aí no sábado eu tiro a roupa de Pokémon gospel, no domingo eu já começo a me transformar, virei crente de novo. Cara, que isso? Que isso? A gente tem que ter uma visão. Quando temos essa genética e fisiologia apostólica, eu rompo com essa visão. Será que vai ser lá no culto de domingo e na nave? Não, eu tenho uma visão macro de transformação territorial. Eu olho para a cidade, eu olho para a nação. Eu não estou olhando para o templo. Eu estou olhando para a igreja, para você. Para você. Eu não estou preocupado. Ai, será? Como é que foi feito isso? Não. Quem está entendendo? Eu não estou preocupado que quem vai cantar é a Lady Gaga, se é a Beyoncé, se é o Jimi Hendrix. Você viu a benção que foi aqui hoje? Acho que foi a primeira vez que a gente fez acústico. Foi o melhor de todos. Foi melhor do que nunca. Eu não tenho que me preocupar com nada que não seja em fazer todas as coisas com paixão, pureza, simplicidade, exatidão e obediência ao Pai. Ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Sempre. Nós precisamos romper com essa visão curta, paroquial, olhar para a célula, para o culto de domingo e olhar para a edificação de homens, a fim de que o reino se expresse de maneira macro, global, porque o reino se expressa através de homens na cidade,
na nação. Sair do prédio. Que prédio? Maldito prédio. Maldito prédio. Agora preste atenção nisso. É óbvio que para isso vai demandar sacrifício. Sabe qual é o primeiro sacrifício? Isso aqui, ó. Mudar. É difícil mudar, meu irmão. Se tem um bicho teimoso, é o homem. Rapaz, se tem um bicho teimoso, é o homem. Eu sei porque eu sou teimoso. Sou filho de português, pensa. Pensa num cabra teimoso, velho. É difícil mudar. É difícil mudar. Mas fala para o teu irmão, tem que mudar. Porque senão você vai ficar moreno no fogo. O seu sandal tem que ser muito bom. Bronzeador tem que ser bom. Mas enfim, vai demandar sacrifício. Vai demandar, para transicionar, recurso, energia. Vai demandar mais do que uma mudança de arquitetura, óbvio, essa mudança de arquitetura interna. Amém? Vai demandar renúncia. Olha que palavra linda. Renúncia. Olha que coisa bonita. Dá vontade de pichar na geladeira. Renúncia. É linda essa palavra. Renúncia. E nós, como igreja contemporânea, nós temos o imenso desafio de ser a esperança nesta última meia hora. Fala para o teu irmão, é a última meia hora, meu irmão. Jesus está na porta. E conjecturar acerca disso não é tolice, não. Tolice é não considerar todas as evidências. Então nós temos esse imenso desafio de ser a esperança nessa última meia hora. Enquanto nós não formos simples o suficiente para mudar, para renovar a mentalidade, nós vamos continuar andando na periferia do nosso chamado, falhando brutalmente com nossa identidade, edificando obras pessoais, Babéis contemporâneas, tentando tocar o céu, com Babéis contemporâneas, chamando obra de Deus, o que não é obra de Deus, porque estaremos executando, fora do desenho original, fora da arquitetura original, fazendo muitas vezes com o coração puro, mas por muitas vezes, e na maioria das vezes, creio eu, por ignorância. E a Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo padece por falta de conhecimento. Por ignorância, vamos ficar na periferia do chamado, vivendo aquém daquela coisa gostosa que se chama plenitude. Não. O nosso chamado é para viver na plenitude daquilo que nascemos para viver. Ministros competentes de um novo pacto, trazendo a expressão máxima do céu na terra, expressando o caráter e a natureza do Cristo em nós, através do testemunho perfeito daquele que é o único protagonista e o único que é perfeito, que já habita em você, o Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, glória! Eu, se fosse você, eu aplaudia e dava uma piruleta, meu irmão. Você é louco. Nós precisamos renovar a nossa mente. Do contrário, a gente vai continuar fazendo, sabe o quê? Tentando domar Adão. Tentando domar a velha natureza. E como a gente aprendeu, né? Não adianta botar camisa de força em Adão. Adão tem que... Adão tem que morrer, meu irmão. Para Cristo nascer em você, Adão tem que morrer. Não dá para negociar com Adão. Não dá para negociar com a velha natureza. Não dá para negociar. Porque Deus nos deu não uma vida melhorada, mas a vida dele. Uma nova vida. A vida dele. Vida Zoe.
Glória a Deus. Carlão gostou. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas a sociedade lá fora está absolutamente entorpecida. No começo da pandemia, houve uma certa corrida para a igreja. As pessoas, muitas vieram para a igreja. Outras surtaram, obviamente, da igreja. Mas hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas há um advento diferente. Há uma frieza, há um entorpecimento. Ninguém quer saber da igreja. Ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer saber de Jesus. A sociedade virou do avesso. O cachorro está fazendo xixi o poste está fazendo xixi no cachorro. O bandido prendeu o xerife. A raposa está tomando conta do galinheiro. Virou tudo do avesso. Está uma loucura. E ninguém quer saber de Deus. Os valores morais estão corrompidos, perdidos. E infelizmente, eu creio que ainda por um tempo, a sociedade ainda não reclamará um sentido de relevância da igreja. Por quê? Porque eles estão entorpecidos. Vocês já devem ter percebido isso. Só que vai haver um tempo. Vai chegar um tempo, e esse tempo já está chegando. Vai chegar muito rápido. E escreve o que eu tenho já dito em toda a mensagem. Eu creio que em menos de 10 anos nós não vamos poder colocar o nome de Jesus nas placas das nossas igrejas. Tamanha perseguição que a gente vai começar a receber. Nós já temos recebido muitas perseguições. Mas vai chegar um tempo onde o fogo virá. E muitos virão para a igreja. E a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada. Mas infelizmente, o que nós temos visto junto com esse entorpecimento lá fora, é um entorpecimento dentro. Porque os crentes também não querem saber de Jesus. Os crentes não têm compromisso com Jesus. Há uma frouxidão geral. E vai piorar. Está escrito que nos últimos tempos, assim como haverá uma grande apostasia, haverá um grande derramar do Espírito Santo, ou vice-versa. E o fato é que o mundo está forçando a igreja a vestir uma roupa, uma camisa que não é dela. Eu volto a falar que Deus não está falando de uma roupagem exterior, mas de uma roupagem interior. Porque hoje a igreja contemporânea, de maneira geral, só chuta para a galera. Só joga para a galera. É só coaching para cá, coaching para lá. É só autoajuda. Ninguém fala de pecados. Ninguém fala de família. Ninguém fala de casamento. Como a pastora Vanessa falou a semana retrasada. Ninguém fala de integridade, de caráter, como a pastora Ariane falou a semana passada. E eu entendo e guardo as diferenças das particularidades de cada chamamento e da unção de cada ministro e ministério, mas em regra geral, o que a gente vê por aí é só média. Não sei se o apóstolo concordam comigo, em off, depois vocês me dizem. Mas em regra geral é só média. E eles o fazem, sabe por quê? Para não perder seguidor, para não perder fiel. E por falar em seguidor, o que acontece hoje nas redes sociais é uma insanidade. Porque as pessoas do mundo digital acham que são igrejas só dentro da igreja. É a mentalidade paroquial. Se entendessem que eles são igreja full time em todo o tempo, eles nunca aprovariam loucuras. Nunca dariam um like para coisas absurdas. É cada loucura, e aí você vê líder dando like. O cara tem uma vida pública. E ele está num fórum público, dando like, e ainda faz comentário e bate palma. E eu fico pensando, que Bíblia que esse cara leu? Esse é o retrato da sociedade, igreja, de hoje. Qual é a nossa identidade?
luzeiros colocados em lugar alto, a fim de iluminar todo o entorno. Nós somos luzeiros, nós somos candeeiros. Aonde está a nossa identidade? Jesus, em muitos momentos, quando curava, ele dizia assim: olha, não conte para ninguém. E infelizmente, hoje a gente tem muitas pessoas que têm até assessores que cuidam das carreiras. Enfim, Deus sabe o porquê. Nós caminhamos um pouco nessa vertente. O fato é que existe uma demanda urgente, um tempo de urgência, que demanda exatidão, para que um corpo saudável se movimente na terra, com a sua genética e fisiologia apostólica perfeita, um corpo bem ajustado, que se movimente de maneira assertiva, um corpo que já rompeu com essa visão obsoleta, paroquial, promovida pelo príncipe desse século, que continua fomentando: alimente-se da árvore do conhecimento. Vocês já perceberam que nesse tempo de pandemia, você abre o Facebook, qualquer plataforma digital, curso de origami gospel, curso de ping-pong gospel. Falei, caramba, mano, top, hein? Curso de... Cara, eu não sou contra curso, mas é muito curso para pouca vida. Essa é a nossa pastora. Uma salva de palmas para Jesus, que habita na pastora Vanessa. Não foi carne nem sangue que te revelaste. Só o Espírito Santo. Não pode ser. Acho que você leu a minha mensagem. Uma genética apostólica compreende que mais do que ortodoxia, intelectualismo, o que muda o mundo é vida real, é ortopraxia, é testemunho, é vida real. Posso ouvir um amém? É a vida que fala, é a vida desenrolada dia a dia, é ali no trabalho, é onde ninguém te vê, é no carro, quando o motoboy passa ralando do teu lado, e que você fala: "Oh, filho da bênção, abençoado, santo de Deus", é aí que você é aprovado. Todo mundo quietinho, hein? Fala, Jeová. Fala comigo, Deus. Deus fala comigo também. Óbvio. Deus está te fazendo pensar? Está fazendo eu pensar também. Deus está nos fazendo revisar a nossa missão na terra e incorporar a nossa missão, que é apostólica, a nossa natureza, a fisiologia, a genética, que é apostólica, a fim de estabelecer uma efetividade expansionista, territorial, romper com essa coisinha de prédio, de templo. Misericórdia. Você precisa entender que o apostólico não é uma onda, não é uma febre de uma estação, pelo menos não deveria ser. Não se trata de um jargão evangeliquez da estação. Não, é a própria natureza do corpo, cujo cabeça e apóstolo é Cristo. Põe para mim aí, Gu, Hebreus 3:1, porque é muito lindo. Hebreus 3:1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo, repita comigo, apóstolo, 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 apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele é o cabeça, ele é o sumo apóstolo, é a natureza do corpo, ou seja, a sua natureza, a minha natureza, é que cada um dos seus ministros aqui diga genética apostólica. Diga genética apostólica. Que cada ministro aqui entenda que possui uma genética apostólica. Amém? Portanto, meu irmão, não importa, presta atenção, qual é o teu chamado. Não importa qual é o teu chamado, importa qual é a tua natureza.
Ah, mas eu sou evangelista. Não importa, a sua genética é apostólica. Ah, mas eu sou apóstolo. Então você tem que ser um apóstolo apostólico. Ah, mas o meu ofício é de pastor. Você tem que ser um pastor apostólico. Ah, mas eu sou líder. Seja um líder apostólico. Não tem a ver com o ofício, tem a ver com a tua genética. Quem está entendendo? Você tem que ser um pastor apostólico, um mestre apostólico, um profeta apostólico, um líder apostólico, um apóstolo apostólico. Aleluia. Por quê? Porque a igreja que pisará a cabeça da serpente possui um calcanhar apostólico. Aleluia. O que adianta você ser um bom pastor, um bom evangelista, um bom apóstolo aos olhos do mundo, mas não ser competente dentro de uma perspectiva eterna e de uma verdade presente? Olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus. É mais ou menos assim um exemplo muito tosco. Aquele filho que quer agradar o pai. E aí ele é filho do pai. O pai que é dono da prata e do ouro. Aí o pai tem, sei lá, pensa num carro legal. Vai, fala aí você, Drix. Uma Porsche Cayenne, você gosta? Pô, hã? Não precisa fazer nada naquele carro, ele é sensacional. Você vai fazer o quê? Mas o filho, ele quer agradar o pai, sim, né? E ele está com aquela mentalidade de que ele pode fazer, ele pode ajudar Deus. Você já viu crente que pensa que pode ajudar Deus? Você já viu? Tem um projeto, tem um desenho para a igreja, mas ele acha que ele pode ajudar Deus. Você já viu isso? Apóstolo, lá em Taubaté, não. Eu estou falando, acho que de outras nações, né? Aí ele faz assim, eu vou na loja automotiva, eu vou comprar umas rodas, mano, pro carro. Aí ele compra umas rodas Aro 26, sei lá, umas rodas loucas, e põe umas rodas monstruosas no carro. E aí ele chega pro pai. Aí o pai olha pro carro. Cara da Adriana, filhão, o que você fez com a nossa caranga, filhão? Pai, ficou monstro, mano. Filho, o que você fez? Você gastou 40 conto de roda, filho. Não era para fazer isso, filho. Pai, não ficou bom. Não ficou bom. Não. A gente está sempre querendo ajudar Deus. Fala assim pro teu irmão, faz o básico, irmãozinho. Lembra do vestido do tubinho preto? Sabe o vestidinho tubinho preto? Não olha para mim. Aquelas irmãs que vão na festa, que não sabem o que vestir, bota o tubinho preto e um salto. Pronto, salvou. Estou falando para as irmãs que tem aquele corpinho violão, né? Se fosse eu, ia aparecer uma anaconda que engoliu um javali. Misericórdia. Mas o tubinho preto, em regras gerais, salva as irmãs. Lá naquelas igrejas das irmãs magras. Que é aqui. Oh, que isso, irmã? Ô, irmãs. Aplauda o Senhor, irmãs. Ô, irmãs. Ô, irmãs. Ô, amor, me ajuda aí, irmã. Ô, Senhor. Que mentalidade paroquial é essa? Ô, Senhor. Mas, enfim. Fala assim para o teu irmão, não ajude Deus, irmão. Ele sabe o que faz. Ai, Jesus. Mas, meu Deus. Mas, o fato é esse, que um líder apostólico não pergunta no domingo, como é que foi o culto? Quantas pessoas tinham? Quanto entrou? Ele não pergunta esse tipo de coisa. Ele pergunta, a minha cidade tem
tal necessidade. A minha cidade carece disso. Ele não tem uma visão voltada para dentro. Ele tem uma visão voltada para fora. Um líder com uma visão paroquial, ele fica olhando da seguinte maneira: você viu? Mais um casal saiu da igreja. Não falaram nada. Tem coisa aí, hein? Você viu? Tá um esfriamento geral, né? Tá tão estranho. Não sei não. Tanto tempo, aquelas pessoas ali. Não sei. Não, essa é uma mentalidade paroquial. As pessoas não são nossas. E se elas não compreendem sobre um ponto de vista macro, aquilo que Deus está fazendo de maneira simples neste lugar, porque os balizadores de sucesso, que determinam o sucesso de um lugar, não são aqueles que eles têm como balizadores de sucesso, então eles vão dizer: há alguma coisa errada na casa. São como os amigos de Jó. Eles estão em pecado. São como os amigos de Jó. Mentalidade paroquial. Quem está entendendo? Paulo, nós aprendemos isso. Aprendemos a orar sob a perspectiva do novo pacto. Paulo nunca deu ibope para o diabo. Paulo nunca ficou olhando para os problemas. Paulo nunca ficou dando ibope para os problemas. Paulo orava sob um ponto de vista macro. Ele olhava sob um ponto de vista da cidade. Ele orava pedindo para que houvesse uma abertura de entendimento, inteligência espiritual, emocional, para que as pessoas soubessem lidar com as questões. Ele não repreendia o diabo. Mas a gente vê líder ainda dizendo assim: ele não respondeu minha mensagem. Ele não me deu a paz do Senhor. Ei, isso aqui é igreja. Não é o teu quintal. Rompe com essa mentalidade de menino. É o que Paulo estava falando para eles em Corinto. Ei, vocês são cooperadores. Qual é a semente? Que é a qualidade da semente que vocês estão lançando? Porque vocês são lavoura. Isso vai determinar o final da lavoura. Vocês são edifício. Vocês vão edificar com prata, pedras preciosas, ouro ou com palha, feno. Vocês são o quê? Os 3 porquinhos? É o que Paulo falou. Ei, vocês estão olhando para quê? Vocês estão olhando para quem regou, para quem ganhou, para quem isso? Tanto Apolo, que possivelmente é um dos escritores, ou um escritor de Hebreus, tanto Apolo quanto eu, somos todos servos de Cristo. Para de onda, rapá. Quem pode dar um glória a Deus? Estou chateado. Não me atendeu. Ganhou do meu time. Para de onda, igreja. É guerra. Jesus não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Não, mas Ele é o príncipe da paz. Ele é a ovelha. Mas você chega aqui, criança, menino, você é ovelha, você recebe o carinho e o cuidado da ovelha. Mas chega um tempo, meu irmão, que você vai conhecer o leão da tribo de Judá. Não dá mais tempo. É preciso transicionar. É preciso ser honesto com Deus, honesto com o corpo. Porque senão nós vamos ficar aqui passando talquinho em Adão. Vai brincar em outro lugar. Quem me ama ainda? Reclama para Deus, irmão, porque eu te amo. Então, eu quero aqui estabelecer um pacto entre nós, ok? Se alguém não deu a paz do Senhor para você, se alguém no corredor mostrou a língua para você, tá bom? Se alguém não respondeu as suas 150 chamadas, chama o irmão e fala: irmão,
eu estou ferido, eu quase me pendurei no madeiro. Por que você fez isso? Fala com ele, olho no olho, não dá brecha para o diabo, depois não vai reclamar para os outros. Para de ser nenezão, para de dar brecha. Sabe por quê? Porque o mundo arde em expectativa e você está dando problema aqui, velho. Genética apostólica, mente pastoral, consumidor ou semeador? Você precisa ter um encontro com o haja luz. Pede para Deus para você tomar um tombo. Como Paulo tomou um tombo em Atos 9, no caminho para Damasco. Ele tomou um tombo que mudou a vida dele. Tem gente que precisa tomar um tombo. Sabe por quê? Porque assim como Neemias falou, eu e você, quem está sério na parada, nós estamos numa grande obra e não temos tempo, não vamos parar. Quem está feliz? Deus está promovendo uma mudança de mentalidade, um romper, para que a gente avance, sem ficar, sabe, amarradinho com coisinhas. Lá em Timóteo está escrito, olha, instes em tempo e fora de tempo, pregue a palavra do Senhor. Aquele que foi alistado para esse exército, não se embaraça com coisas desta vida. Tem gente que consegue a proeza de faltar no culto. Oh, Jeová. Consegue a proeza de faltar no culto. Cara, você nasceu, você só vive, você só respira por causa dele. Um culto por semana e você falta. E você começou a dar justificativa. Te pergunto, que tipo de homem você é? E você começou a dar justificativa. As tuas justificativas mostram que tipo de homem você é. Um culto por semana. Eu estou te provocando, não sou eu, é o Espírito Santo. Meu amado, meu irmão querido. Paulo disse, eu reputo todas essas coisas como sendo esterco. Esterco, meu irmão, ele falou, é tudo M para ganhar Cristo. Tudo é nada para ganhar Cristo, para ganhar Cristo. E a gente não vem no culto. Gente que não vai no culto online. O cara está comendo pipoca no sofá, mas não entra no culto. Ah não, desculpa. E aí reclama. Reclama para o líder. Olha, não respondeu o meu... Irmão, você está no lugar mais perigoso do mundo. Isso deveria ser a coisa mais importante da sua vida. Para! Tem gente que está comendo banana de guardanapo, irmão. Para com isso. Misericórdia. Se você está comendo banana de guardanapo, o evangelho não é para você. É coisa de homem. A igreja precisa assumir o seu papel perante a sociedade. Do contrário, é um clube. Ou a gente muda o mundo, ou a gente vem se reunir aqui, final de semana, põe umas luzes legais, Paranauê. Que isso? Eu e minha família estamos morrendo aqui por amor a você. Você está morrendo? A Carol está morrendo, eu sei, Duzão está morrendo, a Adri está morrendo. Tem muita gente morrendo aqui, morrendo no bom sentido, felizão. Eu estou feliz de gastar minha vida. Uau! Melhor coisa do mundo é gastar minha vida. E ainda assim sou servo inútil. E pela graça e misericórdia fui salvo, porque estava indo a passos largos para o inferno. A igreja precisa assumir o seu papel perante a sociedade. Já estou finalizando. O seu caráter apostólico.
de edificar o quê? Edificar o quê? Homens. Edificar homens. Edificar homens. Edificar homens. Parar de ser um maternal, mantendo um monte de Adão, dando testemunho ruim para a sociedade. Precisamos crescer, amadurecer, precisamos temer, precisamos edificar sobre um desenho original, sobre o único fundamento que é Cristo. Não me importa o seu ofício, é uma bênção o teu ofício, seja você evangelista, apóstolo, mestre, pastor, não me importa, profeta, você tem um chamado, mas o que importa é a sua natureza, a sua genética apostólica. Apostólica. Um homem apostólico coopera para o todo, é sempre produtivo em todo lugar, produtivo no trabalho, produtivo na célula, produtivo nos contextos onde é plantado. Ele é um luminar colocado em lugar alto, ele é produtivo, ele manifesta a natureza do Cristo. Todo dia, em todo lugar. Todo dia, em todo lugar. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 5 ministérios. 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, sinergia, o bem comum, sinergia. E por último, eu sei que eu já falei nas entrelinhas, mas se você não renovar a sua mente, o que você vai ver é a distância crescendo entre os ministérios que se veem proeminentes e o apóstolo. Você vai entender isso. Não é por mal que acontece isso nas igrejas que estão passando por transição apostólica. Mas se uma igreja, presta atenção nisso, hein? Tem grande ênfase, por exemplo, no evangelismo. O evangelista e todo o corpo da igreja, em determinado momento, vai começar a ter uma leitura com óculos estritamente evangelísticos, sobre tudo o que acontece na igreja, sobre tudo que diz respeito a recursos, por exemplo. Por quê? Porque a ênfase dos ministérios missionais sempre levam em consideração recursos. Faz sentido? E aí começam as críticas ao apóstolo, ao presbitério, porque a maneira como se destinam os recursos, se esse evangelista não tem uma genética apostólica, vão começar. E aí acontece um distanciamento e os problemas entram. Faz sentido? Se a ênfase for pastoral, à medida que as necessidades das pessoas surgirem, haverão críticas quanto à forma do governo. Como o governo é exercido, como as pessoas são cuidadas, como o tempo é gasto, como o tempo do apóstolo é gasto, se ele viaja muito, se não viaja. Chegará um tempo onde elas falarão assim: esse lugar é legal, é interessante, olhar para a cidade, ter uma visão de nação, é bonito, mas é melhor ir para um outro lugar, onde eles cuidam melhor de pessoas, onde ensinam a Bíblia e são menos emocionais. Você já ouviu coisas assim? Saiba, queridos, essa é uma verdade, isso é real e irá acontecer a todos os líderes pioneiros apostólicos. O Cristiano me falava isso há 5 anos atrás e isso aconteceu com eles. Eles eram uma igreja de 1.200 membros, eles foram para 200 membros. Glória a Deus. E hoje eles são a igreja mais saudável que eu conheço. Guarde isso que eu vou te falar. Pode parecer forte e é forte. Por um tempo, céus abertos e a porta de saída é o lado doce e ao mesmo tempo amargo da liderança apostólica. Guarde isso, pastora, para nós, né, que às vezes a gente sofre tanto, às vezes não, a gente sempre sofre tanto. Eu vou repetir. Céus abertos e a porta de saída é o lado doce e ao mesmo tempo amargo de uma liderança apostólica, porque a maioria das pessoas não entende o que é uma genética apostólica, o que é o apostólico, porque todos ainda têm uma mentalidade pastoral, a maioria das igrejas ao redor do mundo. Faz sentido isso? Agora, ou nós nos posicionamos, ou a obra é dele, ou a obra é nossa. Ele diz, em sua palavra, que ele
não tem apenas a proeminência da obra. A obra é dele, ele é o construtor e ele também é o arquiteto dessa obra. Aleluia. Quem está feliz com isso? Ou seja, se você ama pessoas, se você crê que você é a igreja do Senhor, é muito simples fazer a obra como cooperador. Lembre-se dessa mensagem. Você tem um desenho, você tem uma planta, você tem uma maneira de fazer essa obra. Efésios 4:11, ok? Você tem uma identidade e um chamado, você é ministro competente de um novo pacto. Você precisa conhecer a ordem e os fundamentos desse novo pacto. Você tem uma forma, você tem os 5 ministérios, as 5 graças ministeriais, para você fluir e funcionar como corpo apostólico, a fim de que cada um que recebeu as suas funções ministeriais, os seus dons, ministrem uns aos outros, a fim de que todo cristão atinja a plenitude da estatura de Cristo. Aleluia. Fala assim, meu irmão, simples assim. Não tem, olha que simples. Qual é a função da igreja? Levar todos à estatura de Cristo. Tem uma forma, tem uma maneira. Ai, que bonito. Está feliz? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vou pedir para a pastora Vanessa, para ela orar por nós, para que esse entendimento fique sedimentado em teu espírito. Vixe, nem conheci o Danilo, de tão lindo que ele está. Olha que magreza, rapaz. Rapaz. Depois você vai orar por mim com os 2 pés e as 2 mãos na minha cabeça. Você está feliz? Você está muito feliz? Pastora Vanessa, eu quero que você ore para que essa mensagem esteja sedimentada no coração de todos nós. E de que mais do que os ofícios que nós carregamos, todos nós, você tem um chamamento. Talvez você ainda não tenha descoberto de fato qual é o teu chamamento, mas no tempo oportuno você saberá. Mas mais do que isso, o que importa é que você conheça que você possui uma natureza e um chamamento. Uma natureza e uma genética apostólica, para funcionar como corpo. E para isso você precisa romper com uma mentalidade rasa, tradicionalista. Talvez você tenha nascido num berço evangélico e você vem fazendo as mesmas coisas, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e você não sabe delegar, não sabe confiar, não sabe esperar, não sabe ouvir não. A partir de hoje, você vai saber como funcionar dentro deste corpo, dentro deste desenho. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Você recebe isso? Você compreende que é vital para que a gente viva bem e para que a gente faça diferença lá fora?